Bom dia, boa tarde, boa noite. Dizem as más línguas, e elas são muitas, que eu saí do país apenas para não ver a seleção brasileira comandada pelo Fernando Diniz pela primeira vez. Eu estou aqui hoje para desmentir essa informação, esta infâmia, esta injúria. Eu estive fora do Brasil, mais precisamente na Inglaterra, no curto período de uma semana, por razões afetivas e também profissionais. Esta viagem inviabilizou a gravação do nosso Chinelinho Cast. Por outro lado, abriu a oportunidade para que eu pudesse entrevistar o meu amigo Edmundo Dan sobre o desempenho do nosso Scratch nessa fase nova e, quem sabe, interina do dinizismo. Devido ao fuso horário britânico, 4 horas à frente do Brasil, para quem não sabe, eu não pude ver os jogos. Portanto, eu estou aqui hoje para fazer perguntas insidiosas, ou melhor, pertinentes sobre essas partidas. E a vocês, haters, infames, línguas viperinas, eu deixo o meu mais profundo desprezo. Depois deste desabafo impactante, só nos resta realmente chamar a vinheta para a edição 156 do Chinelinho Cast, que também trata de Vasco, porra! Fudendo com a porra do Fluminense. Olha aí a reação do gigante da colina. E a gente vai eleger também a bizarrice da semana, que evidentemente envolve o Flamengo, porra, já dando spoiler aqui. Chama a porra da vinheta aí, caralho. Chinelinho Cast. Muito bem, agora refeito depois da forte emoção da abertura, né? Eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta que eu não gostaria de fazer e que não tem nada a ver com o famigerado Fernando Diniz. Eu estou até vestindo aqui uma camisa do glorioso West Ham United, que eu trouxe como souvenir da Inglaterra, né, como protesto em relação ao jogo que não vi, né, no sábado passado, a derrota do Fluminense por 2-4 diante do Vasco da Gama. Edmundo, fala rapidinho, não precisa se estender muito não, como é que foi esse jogo aí, cara? Eu não vi. O jogo evidentemente foi bom, né? Bom Claro. para quem? Para Porra, você. é óbvio. Cara, eu acho que botou o Fluminense meio que na roda, né? Eu tive a impressão que o pessoal do Fluminense estava meio estourado. Não foi à toa, né? Que o Cano acho que se contundiu, o Arias também, uma coisa assim. É. Enfim, o que não anula, não desvaloriza a vitória do Vasco. O Vasco realmente jogou bem. Vem realmente melhorando, ao contrário do que o meu pessimismo natural esperava, né? O Ramon Dias está conseguindo dar um jeito ali no esquema, né? O time está melhorando de produção. Eu espero que continue assim. Agora tem uma luz no fim do túnel, né? E com a volta de São Januário, né? Com a volta de São Januário, o que é importante também, né? Agora vai dar um novo ânimo também psicológico para todos, né? Então acho que o Vasco tem todo um clima a seu favor aí, né? O pai de vocês jogou, não? Jogou, jogou. Eu não sei o que que houve ali com o Fluminense, entendeu? Não sei se a galera pisou mais leve também por causa de Libertadores e tal. Acho que não, né? Porque se fosse isso também não colocava o time titular, né? Algumas peças fundamentais ali, né? Eu vi lances depois, assim, eu não vi o jogo realmente, estava possibilidade de ver. Tem até uma história curiosa, falo daqui a pouco. Mas acho que o Fluminense tem, inconscientemente, né? Ele tem um pouco essa coisa da Libertadores, da bala de prata, sem desmerecer o Vasco, não vi o jogo todo. Sim. Mas pelo que eu vi, o Vasco mereceu na vitória, talvez não por 4-2. Vi que foram falhas assim individuais também, bobeiras É, completamente. O último gol lá, acho que do Peck, uma coisa, uma bobeira total entre dois jogadores, lá, Guga e alguém mais. Mas exatamente. nada diminui o mérito do Vasco. E lembro que você, do alto do seu ceticismo, já dava o Vasco como rebaixado. E eu disse que não. Eu acho que o Vasco tem amplas chances de ficar É, na Série A. E talvez até de beliscar uma Sul-Americana, se engrenar realmente, né? E a história curiosa é que eu estava lá, enfim, eu estava sem internet, não tinha uma internet legal, comprei um chip, me enganaram na Inglaterra, comprei um chip que não funcionou no meu celular, que era supostamente para eu usar o tempo todo. camelô E ele só. inglês, né? Se sacaneou, né? Cara, e estão em toda parte, né? Não estamos livres, nós que somos do Rio de Janeiro sabemos desse tipo de falcatrua. Exatamente. E essa rapaziada esperta está no mundo inteiro, no mundo inteiro. Gastei 15 libras no negócio que não funcionou.
faz o cálculo aí no câmbio que é doloroso. E aí, rapaz, tava num teatro onde funcionava, ia entrar na peça para ver, de repente recebi uma mensagem calorosa do Rio, que era uma foto de nosso querido Marco Polo Campos, grande vascaíno, e sua filha Giovana, pouco antes do jogo, acenando amistosamente para mim do Engenhão, né? E eu vi aquilo, claro, eu fiquei feliz de ver Marco Polo, mas vi como um sinal de que não era bom para o Fluminense. E assim foi, né? Então, depois dessa foto, eu entrei no teatro e só fiquei sabendo depois do espetáculo, né, da derrota acachapante do Fluminense diante do Vasco. Continuo fazendo votos para que o Vasco mantenha sua ascensão e permaneça aí na primeira divisão, obviamente. É. Quando eu estava totalmente já decretando a queda do Vasco, era aquele período, né? Que o Barbieri já era para ter sido demitido e não estava sendo demitido, e a SAF estava perdida, sem saber o que fazer. Mas conseguiram trazer o Ramon Dias, tal, né? Enfim, e parece que tá, e agora sim, tem um elenco mais completo, mais parrudo e tal, que deveria ter sido o elenco que poderia ter começado esse campeonato, né? Não estaria nesse perrengue, né? Se os caras tivessem levado mais a sério, né? A SAF, né? Mas é Mas isso vamos aí. então ao nosso tema central. Eu não estou me afastando dele para evitar o conflito que sempre acontece quando a gente fala aqui do dinizismo, né? Eu também não vi os jogos do Brasil, não pude ver, Você foi e um faço questão. relapso. Completo É, relapso, pô. não, cara, fui enganado, me venderam um chip estragado. Poderia ter entrado num pub, comer batata com peixe frito, porra, vendo Acho a que porra pub do vai jogo. passar o jogo do Brasil, cara. Olha o fuso horário, uma Chega hora lá e da pede, manhã. Mister, punch em Premiere, Brasil É, Premiere. é isso aí, né? Como, enfim, nunca faria isso, cara. Seria motivo de zombarias. Você tem uma ideia, uma história engraçada lá, um amigo meu que é DJ convidou para uma festa num pub, uma festa só de vinil, né? Som das antigas, assim, muito legal. E aí a gente chegou lá, cara, a festa teve que ser adiada porque estava passando o Campeonato Mundial de Rugby. Então a galera É do verdade. rugby estava lá pesadamente, teve que esperar acabar o rugby para a gente poder ouvir o som lá. O É, negócio é, realmente. o negócio é sério. Mas eu não vi, realmente não pude ver, até porque 4 horas à frente, né? Na Inglaterra, era bem tarde, assim, para poder. Ainda mais o jogo do Peru, que foi 11 horas, se não me engano, aqui no Brasil. Lógico. Mas vamos ao jogo Brasil e Bolívia, né? Uma goleada, né? Uma goleada impactante, ou nem tanto, sobre a Bolívia. E aí, para compensar um É. pouco a minha lacuna, a minha ausência, eu pensei aqui um comentário que me parece significativo sobre essa vitória. É um comentário do GE, a manchete do GE sobre o jogo. Quero ver se você concorda ou não. Mandei. Venceu, convenceu e demonstrou traços de autoralidade de Fernando Diniz. E aí, Edmundo, como perguntaria o grande Silvio Luiz, o que foi que só você viu? É. Bom, Concorda essa. com Não, isso? não, 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 não. Traços da autoralidade. É muito puxa-saquismo, né? De Fernando Diniz. Traços da autoralidade de Fernando. Cara, isso é muito babaquice, isso. Calma. Não, é o seguinte, acho que foi um bom. Tá parecendo eu, pô. Foi um bom começo, evidentemente, tal. Não, não foi aquele jogo. Alguém falou numa dessas mesas redondas aí, na semana passada, de que a sensação era de que a seleção estava mais solta, de que nos últimos anos aí, com Tites e Dungas e sei mais quem, você via uma seleção amarrada, entendeu? O pessoal preso ali, um negócio meio burocrático e tal. A sensação é realmente essa. Mas uma coisa acho que é fundamental, que é o que está acontecendo. Que eu, sinceramente, talvez eu seja ignorante mesmo, em termos de futebol. Eu não consigo ver essa genialidade, que realmente eu não consigo ver. Mas eu acho que todo mundo está falando tanto que acho que vai acabar sendo aquela coisa que tanto falarem vira verdade. Sei se o cara é um gênio, entendeu? Não consigo ver isso. Não dá. Não, Uhum. não dá para chegar a esse ponto, e tal. Mas os jogadores consideram, inclusive todos os É. convocados, né? Então, com certeza, ele.
tem alguma coisa a mais que, graças ao meu parco conhecimento de tática e, enfim, desses meandros que eu considero chatos do futebol, eu não faço questão de ter mais do que eu tenho, básico de conhecimento disso, eu não consigo ver essa genialidade toda, entendeu? Então, me faltam, talvez, elementos técnicos aí, táticos de conhecimento nessa área para poder avaliar e avalizar essa genialidade do Diniz. Mas os jogadores acham que sim, e há um clima diferente na seleção. O próprio Aham, Neymar, né, nas entrevistas que fala do Diniz, e não é marketingzinho. Os cara estão falando do Diniz de uma forma diferente, né? Os jogadores animados. Pô, a gente nunca viu isso. O modo dele treinar, as entrevistas foram desse nível. A gente tá todo mundo aham, estimulado, tal, não sei o quê, porque é uma coisa nova, tal. O Neymar falou, pô, e o bom é que a gente tá aprendendo uma coisa nova, não sei o quê, tal, parará. é. Enfim, então esse fator eu acho importante. Talvez, Nesse jogo com a Bolívia isso ficou claro. Tinha uma alegria de jogar ali que, por exemplo, eu não vi na Copa. Pô, mas, cara, fazendo advogado do diabo sem ter visto, é horrível isso, né? O cara que comenta do negócio que ele não viu. Eu vou comentar de uma forma realmente. Eu vi os gols, né? E, claro, depois os lances, quando estava aqui, quando cheguei. Mas, enfim, sem querer desmerecer também, é uma análise genérica a partir do que eu venho falando sempre do dinizismo e do Diniz. Ou do Diniz e do dinizismo. É a Bolívia, né, cara? É a Bolívia, né? É a Bolívia, um jogo no Brasil. Eu acho que essa propalada genialidade ela tem a ver com um costume, um condicionamento que tomou conta do futebol brasileiro, né? Que é um futebol mais reativo, um futebol que basicamente abre mão de uma característica brasileira, do toque de bola, da bola trabalhada no meio-campo. O Diniz tem uma coisa inovadora, sem dúvida. Eu já disse aqui, repito, acho que ele melhorou em relação a anos anteriores. É o melhor ano do Diniz, isso não se discute para mim, né? Em comparação ao que ele teve em 2019 no Fluminense, o que ele fez em 2019, está fazendo agora é muito melhor, né? Eu acho que ele conseguiu equilibrar mais, mas eu acho que ainda tem pontos muito vulneráveis. Isso eu falo pelo Fluminense. A seleção brasileira eu não vi jogar. Eu acho que ainda tem pontos assim de agredir pouco. Eu acho que é um time que roda, roda, roda e às vezes pouco agride. 68% de posse de bola, mas sem chances efetivas, sem agredir, sem chutar gol, pô, fazer o goleiro trabalhar mesmo. Eu acho que ainda é um problema. E acho que é um time que ainda, em alguns momentos, é frágil na defesa, né? Vide 4-2 aí para o Vasco, né? O Mas Vasco que, ok. isso aí, eu acho que ficou claro, né? Tanto que tomou um gol da Bolívia de uma falha bizonha de marcação que a galera tá um pouco mais adiantada. É, É aquele tipo de gol que o time do Diniz costuma tomar. eu acho que a gente está tão carente, eu já falei isso em outros programas, eu acho que a gente procura um gênio como técnico a cada esquina. Volto a citar a frase do seriado do Batman, né, que sempre marcou minha vida, em que um vilão pergunta, na verdade ele tenta enganar o vilão, o Batman pergunta para o vilão, qual é o babado aí, ó, gênio, né? Né? Então, a gente quer um gênio, cara. O futebol brasileiro está tão carente que a gente precisa eleger gênios, né? E aí vem Jorge Jesus, e aí tem Abel Ferreira, e aí tem, pô, Sampaoli, que eu não estou dizendo que são maus treinadores, mas acho que ganharam um poder e um status de genialidade que, a meu ver, é questionável. E tem um Sim. gênio made in Brasil, né? Diniz, um cara que cresceu aqui como treinador, começou e cresceu aqui. E aí, cara, é a sopa no mel para a galera que quer fabricar talvez essa imagem genial, que eu acho que também não é ainda adequada, eu acho. Essa coisa fica clara no segundo jogo, né? O Brasil e Peru já foi um jogo mais amarrado, e tal, né? Enfim. Sim, e aí eu vou te provocar de novo com uma outra análise aqui. Deixa eu citar o UOL, que é uma análise mais, enfim, condizente aí com o que você está dizendo. É um comentário que diz o seguinte: a seleção errou muitos passes e deixou o comandante aos berros na beira do campo. Diniz pedia a todo momento para que a equipe se compactasse do lado em que estava a bola, ao invés de se espalhar pelo gramado.
E aí, Edmundo, ele deu piti mesmo à beira do campo? Ele costuma dar pitis ali na Cara, área eu, eu, técnica. eu, eu confesso que nesse jogo teve um problema, que aí já tem a ver com o meu estado pré-senilidade latente. Brasil, lembrando, Brasil 1-0 Peru no finalzinho, né? Brasil 1-0 Peru. O jogo se começar às 11 horas da noite, aí ninguém aguenta, né, cara? Numa terça-feira, né, cara? Mas Pô, então você não pode me acusar de negligência, porque não, eram não, 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 três da mas manhã. eu vi o Eu primeiro não, tempo. os Porra. pubs não abrem às 3 da manhã na Inglaterra. Não é essa zona que tem aqui. Não, mas você, pô, deveria, pô, ter se precavido, pô. Eu vou acordar 3 horas para ver o jogo. Mas enfim, e aí eu vi o primeiro tempo, já aos trancos e barrancos, para o olho não fechar, porque estava sonolento mesmo, tava meio amarrado o jogo, entendeu? Não estava fluindo como já era esperado, né? Como fluiu o jogo da Bolívia, né? Que realmente esse ano está surpreendentemente muito mais fraco até do que em anos anteriores. Mas o Peru também é um time que, né, enfim, um dos grandes destaques é o Guerreiro, né, tal, que já está para Pô, lá, mais para lá do que velho para cá guerreiro. também, tal, Chacrinha, né? Velho guerreiro. literalmente, né? É o velho guerreiro mesmo, tal. Acho que ele está com 39, tal, uma coisa assim, 38, 39, tal. E tanto que entrou depois, tal, já meio que para tentar dar um. O Brasil tomou alguns sufocos do Peru também, né, reforçando essa questão da parte defensiva do Diniz também. E encontrou esse gol lá pro final, né, cara? Então, agora, Uhum. eu acho que ficou claro, assim, que aquela euforia, acho que já, né, vamos botar o pé no chão, né? Porque Sim, eliminatória sul-americana que não quer dizer porra nenhuma, né? sim. Vamos lembrar que o regulamento agora, cara, é impossível ficar fora. Classificam 6 seleções em 10, né, por causa do aumento de número de times na Copa de seleções na Copa do Mundo. Ainda Exatamente. vai um para a repescagem. É impossível. Você poderia colocar qualquer técnico. Aí não estou nem desmerecendo o Diniz, mas qualquer técnico classificaria o Brasil nessas eliminatórias Sim, da Copa do sim, Mundo. sim, sim, sim. Qualquer. Sim, Não tem como, é impossível. Se já era impossível ficar fora com 4, né, no âmbito sul-americano, com É. 6 seleções é algo que Eu não acho que existe. a Bolívia está mostrando ser uma forte candidata. Eu ainda sou um entusiasta de jogos oficiais da seleção brasileira. Não Aham. estou falando de amistoso. Jogo oficial que não seja amistoso, né? Jogos competitivos assim e tal. Nesse caso eu fiquei mais animado porque era novidade, né? O Diniz ali e tal, não sei o quê. O jogo da Bolívia foi legal, foi Uhum. divertido e tal, né? Entretenimento e tal. O do Peru eu já acho que já. Acho que a galera mais animadinha já deve ter tirando os baba-ovos clássicos do Diniz, né? Os incondicionais. Mas eu acho que a galera mais pé no chão. Diniz, você é foda. Sabe quem é, né? Sei, sei, sei. Que inclusive não está mais no Grupo Globo, né? Saiu. É mesmo? Dizem aí as más línguas que, ou as boas línguas, que ele vai concorrer à presidência do Vasco. É mesmo? É, Caramba. tá. O Pedrinho, estamos falando do Pedrinho, né? Tal. Mas, enfim, fechando aqui o nosso debate do dinizismo, o que você acha aí do futuro dele na seleção e dessa incerta vinda do Ancelotti, cara, o italiano? Esse negócio do Ancelotti é ficção. Eu acho que é uma estratégia. As Eu- eliminatórias são tão fáceis, não corre o risco. Ah, se fosse. Imagina, se fosse aquela eliminatória antiga que a gente acompanhava quando a gente era adolescente, né? Grupos de 3 em que você perdeu um jogo, grupos de 4, né? Perder um jogo já era Sim, muito sim. complicado. Agora não tem como, realmente, não tem como o Brasil ficar de fora. Então, vou colocar um interino, vou jogar um factoide, e esse interino é um queridinho da mídia, que acho que vai fazer um bom trabalho, se ele fizer um trabalho de razoável para bom, É. as pessoas vão aceitar, então vai ficando, vai ficando, vai ficando, não tem tu, vai tu mesmo. Conseguir ganhar a Libertadores, eu, na verdade, se fosse o Diniz, eu pedia o boné e ficava só na seleção. Evidentemente, se acontecesse isso, seria combinado É, com o Edinaldo, né? Claro, né? Tal, né? Enfim, o Ancelotti não vem mais, tal, não sei o quê. Então já vamos efetivar agora o Diniz, tal, não sei o quê. já estão chamando o Edinaldo de Edinaldo Bene, né? Por causa É, dessas mentiras. é, Entendeu? Então, Esses delírios. mas eu acho que é isso mesmo.
uma mistura de delírio com estratégia, com loucura com estratégia, com meio que uma certa inexperiência ali também, talvez, não sei. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que vai ser o Diniz na Copa do Mundo. Torcer para ele melhorar mais ainda e cuidar dessa parte defensiva, porque senão a gente vai sofrer na Copa do Mundo, né? Isso Encaminha aí. aí o fim do nosso ótimo debate. Que bom estar aqui de novo, falando aí da bizarrice da semana. O que que você tem aí para nós? Cara, a bizarrice envolve o Flamengo e tem dois personagens bizarros, que acho que, assim, o primeiro é o Sampaoli, que eu acho que deu auge da sua demonstração de bizarrice pessoal e profissional. Acho que nesse domingo, na final da Copa do Brasil, o Flamengo perdeu no Maracanã para o São Paulo, completamente controlado. Os jogadores se reuniram na hora de tomar água e não conversaram com ele. Ele não deu instrução nenhuma para os jogadores, abandonou o campo antes de acabar o jogo, alguns poucos minutos antes de acabar o jogo. E no final do Aham. jogo, ele saiu puto e chutou a grade lá que divide o caminho no vestiário dos dois times também, quase derrubou, tal, enfim. Eu acho que é uma figura bizarra, né? Então, Sim. eu separaria esse primeiro personagem da bizarrice rubro-negra. Sobre isso, Edmundo, complementando, eu acho que é tão bizarro, parece que ele não tem mais ambiente com ninguém no Flamengo, com É, jogadores, com funcionários, só o presidente ainda o respalda, né? O é, Flamengo tem condições de ganhar, porque tem um bom time, afinal, individualmente falando, embora não tenha coletivo, ele não conseguiu fazer um coletivo daquilo, mas vai ser bizarro. O Flamengo pode fazer 1-0 e ganhar nos pênaltis, sim. nada impede que isso aconteça. Mas eu acho que ele vai ser demitido, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. E o que será ainda mais bizarro, né? E o mais bizarro ainda, e aí já é uma bizarrice pitoresca, é que o Dorival, né? Que Dorival. ganhou a Copa do Brasil ano passado com o Flamengo, foi campeão da Libertadores, foi demitido e, porra, tapa com luva de pelica, né? Na cara É. de toda essa diretoria idiota do Flamengo. E Porra, Gabigol invadiu a entrevista coletiva para mandar um beijo para Dorival. para você ver como é que tá o clima, né, de fritação É. pro lado do Sampaoli. E o outro personagem bizarro, que também desse universo flamenguista, já que você falou que o Sampaoli não tem mais clima com ninguém, incluindo com esse cara que eu vou falar agora, que é o tal do Marcos Braz, né, que é esse fanfarrão, esse filhote de Eurico Miranda, que vem que a gente tem que ficar, porra, aturando aí nesse universo do futebol carioca e brasileiro. Esse cara pernóstico, sarcástico, porra, E, mercenário, a- só pensa e em grana agora, e agora truculento. e truculento, porra, vereador, por incrível que pareça, Vereador. né? Ó, Brasil, né? Ó, tal. Vereador aqui no Rio de Janeiro deveria estar na Câmara dos Vereadores nesta segunda-feira, agora. E estava, na verdade, num evento particular, num shopping do Rio de Janeiro, foi flagrado aí por torcedores, começou a ser xingado, começou a ser vaiado, e tal. Isso tudo tá nas redes sociais aí. O cara teve que sair escoltado do shopping, xingando as pessoas. Você falou até que parece que ele mordeu alguém, né? Sei que, pô. Segundo a apuração lá do Vene Casagrande, né, ele mordeu o suposto torcedor. Cara, já vai pro grotesco, pro folclórico, né? E assim, como é grotesco e folclórico também o departamento de futebol do Flamengo, né? Pelo menos É, o departamento que eu digo é as pessoas que administram esse futebol do Flamengo, que podem, sim. já falei isso aqui, podem entender de dinheiro, de CEO, de empresa e o caralho a quatro, mas não entendem porra nenhuma de futebol. São os É, verdadeiros fanfarrões, são cartolas naquela pior acepção de cartola, amador, escroto, torcedor que a gente sempre teve no futebol é. brasileiro. Entre os dois personagens e as duas bizarrices que você trouxe, eu voto na segunda, sabe? Porque é a terceira vez que o Flamengo se transforma num pugilato em poucas semanas É, aí, né? E até sugiro, já que o Mengão é uma máquina de fazer dinheiro, né? Que abra um canal
um programa no canal Combate, Mengão Combate. Toda semana teria um programa novo para a diversão. Algum funcionário sendo espancado por outro funcionário. Algum pugilato, seria uma coisa que o Flamengo arrecadaria ainda mais. Né? E aí o Landinho, o Braz apostando, banca de apostas, tal, e qual funcionário que vai espancar o outro, tal, ia ser maneiro. Que jogador vai pegar... Quem é que vai enfiar porrada no outro no treino, vai sair na porrada e depois mentir, dizendo que é assim mesmo. O clima é esse mesmo. Acho que eu vou até comprar esse pacote só para me divertir um pouco. Eu não sou de lutas, mas vai ser engraçado. É isso aí, pô. Bizarrice sempre diverte a galera, né? Então, beleza. Antes da gente fechar aqui nossa edição 156, queria fazer só uma brevíssima homenagem merecida, né? Essa semana passada, faleceu Paulo Goulart, né? Você deve lembrar do Paulo Goulart. Tem goleiro. Goleiro do primeiro time do Fluminense que eu acompanhei, né? Time de 80, que eu recito até hoje a escalação como quem recita um verso de Camões. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galaxy. Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Paulo Goulart, que pegou o pênalti na decisão da Taça Guanabara contra o seu Vasco em 80, e depois o Fluminense seria campeão com gol de Edinho, né? Um goleiro que marcou época no Fluminense e nos deixou. Então, salve aí, Paulo Goulart, grande goleiro, grande memória. Então é isso, né? Amigos e amigas do Chinelinho Cast, a gente já debateu dinizismo em alguns programas, mas eu nunca poderia imaginar que esse rapaz que eu vi ali jogar no meu Fluminense com aquele bracinho de tiranossauro, né? Defendendo a bola ali, ele chegasse à seleção como técnico. E ele está aí. Será que ele fica? O futuro aos deuses do futebol pertence. Certo mesmo é que nós vamos conferir, zoar e até torcer. Se ele ficar, quem sabe você não se exila de vez. Se não for Inglaterra, vai para Paquetá mesmo, meu filho. E é isso aí. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho